O Senado Federal aprovou um voto de louvor à Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que revogou a prisão política do deputado estadual Capitão Assunção, preso político do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ao solicitar que o voto de louvor fosse incluído na pauta, o senador Rogério Marinho explicou: "Nós acreditamos que esse ato é um ato de afirmação do poder legislativo, enquanto poder ombreado com os demais poderes, dentro do espírito da repartição que norteia a nossa democracia e a nossa república." O senador Magno Malta acrescentou: "Nossa Assembleia Legislativa, de fato, resgata a Bíblia da sociedade, que é a Constituição. Fez diferente da Câmara dos Deputados, em que, no caso de Daniel Silveira, o texto foi quase o mesmo. Cabia enviar à Câmara, sim, uma reclamação para que levasse à Comissão de Ética, mas resolveu pedir prisão. E a Câmara poderia não ter prendido Daniel Silveira por estar amparado pelo artigo 53 da Constituição, que nos garante a inviolabilidade dos nossos atos e palavras." Após a aprovação do voto de louvor, o senador Rogério Marinho disse: "Apenas para registrar a importância do requerimento que acabamos de votar, que mostra para todo o Brasil aqui a altivez de um parlamento que cumpre a Constituição brasileira. Nestes momentos desafiadores por que nós estamos passando, é extremamente importante termos posicionamentos como esse. E aqui eu quero expressar a minha admiração e o meu respeito à Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que faz cumprir a Constituição e que nos dá a convicção e a certeza de que esse movimento é inspirador e referência para outras Assembleias Legislativas e para o Congresso Nacional, em defesa das liberdades, da democracia e da Constituição brasileira." O senador Magno Malta, por seu turno, acrescentou: "Muitas vezes a gente vai lá e debita com todas as letras e todos os números na conta do ministro Alexandre de Moraes o fato de ter violado o artigo 53 e ter prendido Daniel Silveira. Ele fez isso, mas mandou para a Câmara. A Câmara ia corroborar ou não corroborar, nós vamos dizer sim ou não, prendemos ou não prendemos, mas a Câmara resolveu prender Daniel Silveira. E a Assembleia Legislativa fez diferente. No mesmo texto ou parecido, citando o artigo 53 da Constituição, o ministro Alexandre de Moraes manda para a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e o presidente Marcelo Santos tira uma comissão que estudou o documento mandado pelo ministro e, por unanimidade, aprovou e em seguida levou a plenário. Só teve 4 votos contra, de 30 deputados, 4 contra e o resto tudo a favor, pela soltura, em respeito à Constituição, respeito à Carta Magna. Aqui não conta partido, não conta direita, não conta esquerda, não conta nada. É a Carta Magna que nos protege a todos. O artigo 53, que protege o senador, que protege o deputado federal, que protege o deputado estadual." O senador Eduardo Girão comemorou: "Tinha que ser do Espírito Santo esse sopro de esperança que vem em respeito à Constituição brasileira, em respeito à prerrogativa dos parlamentares, com relação às suas opiniões, às suas falas, aos seus votos." Artigo 53, gente. É botar a bola no chão e é isso que o Espírito Santo ensinou para o Brasil, com a coragem desses deputados estaduais e pelo seu presidente lá da Assembleia Legislativa, que fez o que a nossa Câmara aqui do lado não fez com relação ao Daniel Silveira. Eu não concordo com certas colocações que foram feitas pelo deputado Daniel Silveira, mas tem na Constituição amparo legal. Se não, revoga, mas a Constituição do Brasil tem que ser obedecida, e não foi obedecida, e não existe crime de opinião no Brasil." Girão complementou: "Que fique esse alerta, que o Senado possa cumprir o seu papel. E eu quero parabenizar os deputados estaduais do Estado do Espírito Santo, que eu tenho maior carinho por aquele estado, que deram um sopro de esperança."
Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda e indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há quase 3 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento, incautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco.
Há quase 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 32 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem qualquer base legal. O inquérito segue sendo transmitido de corregedor em corregedor e está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas é subtraída dia após dia. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, nós gostaríamos de requerer a Vossa Excelência extra pauta, pediria até a presença e atenção do senador Magno Malta, nos termos do artigo 222 do nosso regimento interno, com a assinatura de 29 senhores senadores, o requerimento é o 186/2024, um voto de louvor à Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que deliberou pela soltura do deputado estadual Capitão Assunção, cuja prisão havia se dado por descumprir medidas cautelares ordenadas pretensamente descumprir medidas cautelares ordenadas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito dos inquéritos dos atos antidemocráticos. Requero ainda que seja enviada cópia do presente voto conforme dados e anexos. No dia 6 de março, senhor presidente, de 24, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo deliberou a soltura do deputado estadual Capitão Assunção. Nós acreditamos que esse ato é um ato de afirmação do poder legislativo. Do poder legislativo enquanto poder ombreado com os demais poderes dentro do espírito da repartição que norteia a nossa democracia e a nossa república. Então, solicito a Vossa Excelência que, como justiça a esse ato importante da Assembleia Legislativa, que certamente vai inspirar outras Assembleias Legislativas e o nosso Parlamento, nós possamos votar extra pauta o requerimento logo após a palavra do ilustre senador Jaime Campos. Obrigado, senador Rogério Marinho. Eu gostaria de registrar a presença no plenário do Senado Federal dos deputados estaduais do Espírito Santo, acompanhados do senador Magno Malta, o deputado Danilo Baiense, o deputado Wellington Calegari e o deputado Lucas Polese. São muito bem-vindos ao plenário do Senado Federal. Senhor presidente, o senhor me concede, pela ordem, senador Jaime
Com a palavra pela ordem, senador Magno Malta. Senador Jaime é uma figura impoluta e que certamente já foi importante na minha vida e será ainda mais tarde. Mais tarde, né, senador Jaime? Eu gostaria de agradecer o nosso líder, o senador Marinho, por ter feito esse requerimento, prontamente aceito por Vossa Excelência, desde a semana passada, porque a nossa Assembleia Legislativa, ela de fato resgata a Bíblia da sociedade, que é a Constituição. Fez diferente da Câmara dos Deputados, que no caso do Daniel Silveira, o texto foi quase o mesmo. Cabia enviar à Câmara, sim, uma reclamação para que levasse à Comissão de Ética, mas resolveu pedir prisão. E a Câmara poderia não ter prendido Daniel Silveira, porque está amparado no artigo 53 da Constituição, que nos garante a inviolabilidade dos nossos atos e palavras. Mas a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, tendo como presidente Marcelo Santos, que não pôde estar, senhor presidente, veio representando Lucas Polese, o deputado Wellington Calegari, lá do meu Cachoeiro de Itapemirim, onde eu comecei como vereador, o deputado Léo Camargo, onde Cachoeiro também, a terra de Roberto Carlos, onde eu fui vereador. Vossa Excelência, como mineiro, deve ter gastado muitas praias de Marataízes, por ali, até Guarapari, né? E o delegado Danilo Baense, que é um homem respeitado no nosso município, no nosso estado, e também estava lá naquela sessão histórica, quando tiveram tão somente 4 votos contra, e a Assembleia Legislativa resgata, senador Marinho. Muito obrigado pelo seu requerimento. Está acompanhando ele 2 vereadores ali, que é o Léo, que é também o Igor Elson, e também algumas lideranças que se fazem representar nesse momento. Assembleia Legislativa, por onde eu passei, 4 anos, resgata então a Constituição brasileira, o seu artigo 53 de uma forma respeitosa. Muito obrigado a Vossa Excelência, muito obrigado ao meu líder, senador Marinho, e muito obrigado a vocês pela coragem e a disposição, até porque humanamente não largaram o capitão em nenhum momento. Estava preso, vocês estavam lá. É aquilo que disse Jesus, aqueles que estarão do lado direito. Ele vai dizer assim: vinde benditos meu Pai, para o lar que eu vos preparei, porque eu estive fome, me deste de comer, eu estava preso, foste me ver, estava nu e sem vestir, com frio, e fostes e me vestistes. Então, não largaram ele um só momento. Esse sentimento de Vossa Excelência, e que tomou conta de todo o Brasil, essa atitude orgulha-me muito hoje aqui no Senado, no Congresso Nacional. Léo, eu era vereador, no meu primeiro discurso na Assembleia, onde você está, lá em Cachoeiro, no meu primeiro discurso, eu disse: vou passar 2 anos aqui, primeiro discurso, porque daqui eu vou sair e vou ser senador da República. Isso quer dizer que qualquer cidadão, senhor presidente, Vossa Excelência na adolescência, na sua vida de universidade, nunca imaginou que ia chegar aqui, mas encontrou no elevador um ex-senador que lhe fez uma profecia dentro do elevador, suado, saindo da academia, Vossa Excelência com um terno bem cortado, bem vestido, presidindo a CCJ da Câmara. Na época que queria o impeachment do Temer, eu encontro ele no elevador, senador Marinho. E olhei, era o presidente da CCJ. Quando cheguei no meu andar, eu fui sair e uma coisa me tocou, eu voltei. Botei a mão na porta e olhei para ele e falei o seguinte: olha, eu tenho visto os teus passos lá na Câmara. E vou dizer uma coisa para você, olhe para mim, que eu vou lhe dizer uma coisa. Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Ele ficou me olhando, eu disse: diga amém. Ele falou: amém. O elevador subiu, eu fiquei. Ele virou presidente do Senado da República. Então eu creio em Deus, Deus acima de todos, o tempo inteiro, no controle de todos. Um abraço ao capitão Assunção, que deve estar nos assistindo quando fazemos referência, nesse momento, à nossa querida Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Magno Malta. Eu consulto o plenário se há alguma objeção da inclusão do item esta pauta, requerido pelo líder da oposição, senador Rogério Marinho, de autoria do senador Magno Malta. Não havendo objeção, nós votaremos na sessão de hoje. Com a palavra, como orador, senador Jaime Campos. Presidente. O item extra-pauta, requerido pela liderança da oposição, requerimento número 186 de 2024, do senador Rogério Marinho e outros senadores, que solicitam a inserção em ata de voto de louvor à Assembleia Legislativa do Espírito Santo, por deliberar pela soltura do deputado estadual capitão Assunção, cuja prisão havia se dado por descumprir medidas cautelares ordenadas pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito dos inquéritos dos atos antidemocráticos. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, a votação do requerimento
requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação do plenário. Com a palavra, senador Rogério Marinho. Senhor presidente, apenas para registrar a importância do requerimento que acabamos de votar, o que mostra para todo o Brasil aqui a altivez de um parlamento que cumpre a Constituição brasileira. Nesses momentos desafiadores que nós estamos passando, é extremamente importante termos posicionamentos como esse, e aqui eu quero expressar a minha admiração, o meu respeito à Assembleia Legislativa do Espírito Santo, né, que faz cumprir a Constituição e que nos dá a convicção e a certeza de que esse movimento é inspirador e referência para outras Assembleias Legislativas e para o Congresso Nacional em defesa das liberdades, da democracia e da Constituição brasileira. Parabéns à Assembleia Legislativa e ao senador Magno Malta, que esteve junto com a Assembleia nessa hora tão difícil. Com a palavra, senador Magno Malta. Senhor presidente, bem rapidamente, só corroborando, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo tem como presidente o deputado Marcelo Santos, que não pôde estar aqui por motivos pessoais, e quero agradecer ao senador Rogério Marinho, que é o nosso líder. Aqui tem os deputados que vieram representar a Assembleia Legislativa, o deputado Calegari, o deputado Lucas Polesi, o deputado delegado Danilo Baiense. E nesse momento a Assembleia Legislativa do Espírito Santo está assistindo, está vendo aqui no Senado da República, visto que há a Constituição, que é a Bíblia da sociedade, o artigo 53. Muitas vezes a gente vai lá e debita com todas as letras e todos os números na conta do ministro Alexandre de Moraes o fato de ter violado o artigo 53 e ter prendido Daniel Silveira. Ele fez isso, mas mandou para a Câmara. A Câmara ia corroborar ou não corroborar. Nós vamos dizer sim ou não, prendemos ou não prendemos. Mas a Câmara resolveu prender Daniel Silveira. E a Assembleia Legislativa fez diferente. No mesmo texto ou parecido, citando o artigo 53 da Constituição, o ministro Alexandre de Moraes manda para a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. E o presidente Marcelo Santos tira uma comissão que estudou o documento mandado pelo ministro e por unanimidade aprovou, e em seguida levou a plenário, não é? Que só teve 4 votos contra de 30 deputados, 4 contra e o resto tudo a favor, pela soltura e respeito à Constituição, respeito à Carta Magna, que não conta partido, não conta direita, não conta esquerda, não conta nada. É a Carta Magna que nos protege a todos, o artigo 53 que protege o senador, que protege o deputado federal, que protege o deputado estadual. Por isso, e o vereador, né? Onde é a minha origem, né? Tem alguns vereadores aqui também. A sua também, Marinho? Muitos foram vereadores, não é? E por isso, senhor presidente, eu me alegro muito e agradeço a Deus por ter passado por aquela casa também e por essa compreensão que é respeito tão somente à Constituição brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, líder Eduardo Braga. Senhor presidente, essa comitiva que chegou do Espírito Santo, tinha que ser do Espírito Santo, esse sopro de esperança, senador Magno Malta, que vem em respeito à Constituição brasileira, em respeito à prerrogativa dos parlamentares com relação às suas opiniões, às suas falas, os seus votos. Artigo 53, gente, é botar a bola no chão, e é isso que o Espírito Santo ensinou para o Brasil, com a coragem desses deputados estaduais e pelo seu presidente lá da Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, que fez o que a nossa Câmara aqui do lado não fez, com relação ao Daniel Silveira. Eu não concordo com certas colocações que foram feitas pelo deputado Daniel Silveira, claro, discordo, mas tem na Constituição um amparo legal. Se não, revoga. Mas a Constituição do país tem que ser obedecida. E não foi obedecida e não existe crime de opinião no Brasil. Hoje nós recebemos aqui, senhor presidente, o diretor da Polícia Federal. Foi uma audiência muito bem conduzida pelo senador Petecão, de forma muito serena, responsável, ouvindo. E foi impressionante
algumas colocações que nós tivemos lá, que evidenciou uma contaminação política, que acendeu o alerta, senador Magno Malta, com as respostas do emissário lá, do diretor da Polícia Federal, porque o diretor-geral não veio. Então, que fique esse alerta, que o Senado possa cumprir esse seu papel, e eu quero parabenizar os deputados estaduais do Estado do Espírito Santo, que eu tenho o maior carinho daquele Estado, e que deram um sopro de esperança, e eu repito, tinha que vir do Espírito Santo. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, pela ordem, senador Magno Malta.